Vamos trazer a Carla Argenta agora para a nossa conversa. A Carla Argenta, que é economista-chefe da CM Capital. Carla, bom dia. Seja bem-vinda. A minha dúvida é se é CM Capital, se é CM Capital. Me corrija se eu estiver errada. Bom dia. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite de vocês. Gosto muito de participar da programação aqui da BMC. O nome está corretíssimo. E, bom, pessoal, ótimo ano novo para todos nós, né? Obrigada para você. Apesar dos percalços e enfim, né, desses movimentos que têm afetado o mercado financeiro, espero que seja um ano ótimo para todos nós. Com certeza. Obrigada, Carla, para você também. Queria já trazer aqui, começar falando um pouco mais com você sobre todo este recente embate, vamos dizer assim, entre o presidente, o Banco Central aí independente, este assunto que ganhou grande repercussão. O presidente disse que os juros estão muito altos e que a economia precisa crescer. Queria entender a sua avaliação, em primeiro lugar, sobre essas falas de Lula, especificamente sobre o Banco Central. Se você acha que, de alguma forma, o governo vai tentar aí alterar a meta da inflação, algo que ele próprio já tinha falado anteriormente, ser contra uma meta tão baixa e não ser cumprida, de repente subir essa meta 4,5%. Quais seriam os impactos disso? Olha, acho que não tem viés positivo numa fala dessas. Esse é o ponto inicial, o ponto de partida. O regime de metas para a inflação é uma das coisas que foi estabelecida após ao alcance desse controle inflacionário e que funcionou, apesar dos seus percalços. Mas a gente precisa levantar alguns pontos aqui. O primeiro deles é que essa métrica de regime de inflação, como existe no Brasil, ela passa por críticas muito grandes ao redor do mundo. E sempre que nós temos um processo de inflação mais elevada, esse mecanismo acaba apanhando mais dos economistas, acaba apanhando mais dos políticos, acaba apanhando mais da sociedade, porque ele demanda uma resposta muito forte e com impacto severo sobre o nível de atividade. A gente já viu isso acontecer em outros momentos, a gente já viu a credibilidade, enfim, a continuidade do teto de gastos ser questionada, e agora nós estamos vendo isso acontecer de novo. Mas acho que, para deixar o investidor mais tranquilo, o primeiro ponto é que o Banco Central é independente. Existe essa forma de condução da política monetária aqui no Brasil, que também existe em alguns outros países, embora aqui no Brasil ela seja muito, muito mais rígida do que ela é nos outros países. Se nós compararmos, por exemplo, com o que acontece nos países desenvolvidos, não existe limite superior e limite inferior, para essa meta de inflação. E justamente por isso eles têm um horizonte mais longo para buscar essa conversão para patamares que são condizentes com o nível de atividade procurado, desejado, com o nível de emprego maior. Então, aqui no Brasil a gente tem uma estrutura muito mais rígida, mas acho que essas palavras, acho que essa postura, ela gerou muito barulho, mas efetivamente os golpes que esse regime de metas para a inflação e que a política monetária no Brasil e que a independência do Banco Central podem sofrer são muito baixos. Não à toa, nós vimos a reação que teve por parte do mercado, que teve por parte da mídia, que teve por parte das pessoas que acompanham esse tema, e foi uma reação muito ruim. Inclusive, membros do próprio governo vieram a público para mencionar que isso não irá acontecer, não será feito. Faço outra ressalva aqui, o regime de metas para a inflação, pessoal, geralmente, com muito tempo de antecedência, são definidos esses limites superiores e esses limites inferiores. Se a gente buscar a última vez, quando foi definido, o período em que foi definido a inflação de 2023 e a inflação de 2024, se eu me recordo bem, isso foi antes da pandemia. Então, é um período tão longo que, por vezes, ela não vai ser condizente com o que é a característica, com o que é a conjuntura econômica naquele momento. E isso cria um ambiente que ele é ainda mais propício para esse regime, que tem dado muito certo no Brasil, sofrer ataques sucessivos. Então, talvez alguma forma de definição dessa política monetária, de definição desses limites superiores e inferiores, possa ser feita a partir nos próximos anos, mas acho que a mensagem principal é que o regime de metas para a inflação está muito forte e sai ainda mais forte depois dessas críticas que ele passou nos últimos dias. Carla, como é que você avalia a diferença nas falas do presidente Lula e da equipe econômica? O mercado fica ali dividido, sem entender, sem saber para quem olhar, entre os acenos favoráveis do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente viu o ministro
também Alexandre Padilha tentando abafar as falas ali do presidente Lula, as críticas do Lula sobre o Banco Central, que não deveria ser independente, criticou empresários também. Como é que você vê esse contraste e o impacto isso do mercado, né? O mercado realmente fica dividido em quem prestar atenção, realmente é no presidente que manda ou a equipe econômica? Olha, é uma resposta muito difícil de ser respondida, né? Mas eu acredito, e pelo que eu vejo, que é o governo, né? Embora seja a principal figura à frente desse governo, seja o presidente da República, o governo não é feito só pelo presidente da República. Existe um Congresso por trás, né? Existe um poder executivo, existe um poder legislativo, que é muito forte também, e existe uma composição dentro dos ministérios, né? Acho que essa briga de forças, essa queda de braço, ela é constante, ela acontece o tempo todo. E, por vezes, a figura do presidente da República tende a ganhar, né, e os seus apoiadores tendem a ganhar algumas quedas de braço, mas eu não acredito que esse seja o caso dessa esfera econômica, em especial do Banco Central. Acredito que, em relação a essa queda de braço, e no que diz respeito às políticas do Banco Central, principalmente, política fiscal é outra história, mas política do Banco Central, política monetária, acho que todos os movimentos que forem feitos, seja por Lula, seja por um eventual outro presidente da República, se tivessem sido feitas pelo próprio Bolsonaro, isso não vai para frente, tá? É muito difícil que isso vá para frente. E o fato de nós termos aprovado, né, a independência do Banco Central há algum tempo, né, alguns meses, na verdade, se eu me recordo bem, foi no início do ano passado, ou do ano retrasado, nós tivemos mais segurança ainda dessa continuidade dessa política. Então, nesse caso especificamente, em se tratando de Banco Central, o presidente da República tem tudo para perder essa queda de braço. Ô, Carla, tem uma pergunta aqui no nosso chat, por sinal, interessante, é do Daniel Couto. Ele fala o seguinte, né, sobre os juros, se forem baixados à força pelo governo e a inflação disparar, como ficam as taxas de renda fixa, Tesouro Direto, CDB, privados, etc? Pergunta de Daniel Couto. Olha, se isso acontecer e a gente perder o controle da inflação, que custou muito, né, para ser controlado, inevitavelmente os títulos eles tendem a pagar juros maiores, né? Você vai olhar tanto para o mercado de títulos públicos como para o mercado de títulos privados, e a situação vai ser absolutamente a mesma, porque essa é uma variável macroeconômica que remunera todos eles, né? Além disso, a gente tende a ver, inclusive, uma postura sobre os títulos pré-fixados, né? Porque por mais que eles, por conta dessa redução, dessa suposta redução, né, da taxa de juros na força, né, e não via movimentos macroeconômicos, ela viesse a acontecer, o mercado sabe que a contrapartida disso é justamente um rebote, uma necessidade de uma taxa de juros mais alta no futuro para que essa inflação seja contornada. Então, o resultado disso seria tanto no curto prazo, como no médio prazo e também no longo prazo, uma necessidade, né, uma cobrança por parte do mercado de rendimentos maiores para uma situação que claramente seria desenhada de uma forma não desejada, né, ou que não traria resultados positivos e sustentáveis. Como que você vê, né, diante de todas essas incertezas ainda, Carla, em relação à economia, né, brasileira? A gente tem aí um plano que foi apresentado pelo ministro, né, o Haddad. Efetivamente, na prática em si, a gente não tem nenhum passo ainda, né? A gente vê ainda aí um discurso até um pouco ainda de palanque, né, eleitoral, que poderia já não ser mais um discurso mais ali na prática, trazendo realmente o que deve ser feito. Ele falou em relação a fazer as reformas estruturantes primeiro, a gente já sabe, esse é um tema que já é debatido há muitos anos, não é de agora exatamente o quão importante é, mas a gente tem muitas, né, interrogações em relação a essa questão do teto de gastos. A gente tem aí, principalmente, né, foi feita uma PEC que trouxe vamos dizer assim, este aumento do teto para 2023, mas que precisa ser criado um novo arcabouço fiscal para que realmente, né, 2024, os próximos anos, tenham condições exatamente da gente ter um crescimento equilibrando mais essa questão do fiscal. Mas eu queria entender a sua visão, como que você
você enxerga esses desafios econômicos que a gente precisaria ter, né, primeiramente, assim, um plano rápido para realmente a gente conseguir ter um crescimento, não só pensando em 2023, mas nos próximos anos? O que o Brasil precisa fazer imediatamente na sua visão? Olha, acho que o primeiro passo já foi dado, que foi a aprovação dessa PEC de transição, para permitir a existência do Estado, que ela não seria permitida, né? Inclusive para cumprir com pisos constitucionais, né? Ao longo de 2023. Então, com isso, o governo eleito, né, a equipe de economia, a equipe do Ministério da Fazenda e outras ganharam algum espaço para trabalhar sobre isso. A gente precisa fazer uma segmentação muito clara sobre o que é o ano de 2023 e sobre o que será o desenho dessa regra fiscal, que dirá qual é o trajeto a ser percorrido, né, pela nossa política fiscal ao longo dos próximos anos. Então, isso precisa estar muito claro, e é justamente por isso que esta equipe econômica e as pessoas que estão desenhando essa nova âncora fiscal, pelo que eu tenho percebido, elas estão bem blindadas. Você não vê Pércio Arida, você não vê André Lara Rezende, você não vê Guilherme Mello vindo a público, você não vê Barbosa vindo a público, dando entrevistas e falando sobre isso. Então, essas pessoas que estão desenhando essa âncora fiscal estão, nesse momento, 100% concentrada nos eventos macroeconômicos, nas políticas macroeconômicas que foram levadas a cabo o mundo afora, nos países que foram bem-sucedidos, e também estão olhando para os países que foram mal-sucedidos, também estão olhando para o histórico do Brasil, para entender o que pode ser replicado, o que não pode ser replicado, o que precisa ser alterado. Então, acho que essa não sinalização no curto prazo é de certa forma, uma blindagem para esses economistas que são o corpo estritamente técnico, né, na hora de desenhar essa política. Quando ela estiver sobre a mesa, quando nós soubermos quais são as diretrizes, quando nós soubermos quais são os principais pontos, né, as diretrizes dessa nova política fiscal, aí a gente vai poder opinar e mencionar se está de acordo com o que nós imaginávamos que seria, se na nossa visão é possível e sustentável um crescimento econômico do país a partir desse desenho da política fiscal ou não. E existe um prazo para isso ser feito, né? Existe uma ânsia, inclusive, do próprio governo de que isso seja entregue ainda no primeiro semestre, né? Então, provavelmente nós veremos isso ser entregue no primeiro semestre. E acho que o gatilho, né, o link para a gente descobrir se as coisas estão indo bem ou se elas não estão indo bem é se nós chegarmos em maio, né, se nós chegarmos em junho e nós não tivermos nada mencionado, se esses economistas ainda não estiverem falando com a mídia, se houver alguma desistência, né, dessa equipe técnica aí na formatação e no desenho dessas políticas públicas, esses seriam sinais ruins. Mas até lá, acredito que esse processo está sendo levado a cabo da forma correta. Tá? Outro ponto importante que nós precisamos olhar é que hoje é o dia 20 de janeiro, né? Então, faz poucas semanas, na verdade, que esse governo, essa chapa que venceu as eleições presidenciais do ano passado, assumiu a presidência da República. Só que como nós já viemos de um processo de governo de transição, né, que leva aí 3 meses, parece que eles estão há muito mais tempo, né, sentados na cadeira da presidência da República, quando isso não é verdade. Então, esse tempo ele precisa acontecer, né? Essas pessoas elas precisam desse tempo para conseguir levar a cabo, enfim, o seu trabalho, né? Além disso, pelo que nós temos conversado, inclusive, com membros do Congresso Nacional, né? Porque é importante que o Congresso ele esteja a par e dê o aval, né? É necessário esse processo na hora de você desenvolver políticas públicas, e isso inclui a própria nova âncora fiscal. O Congresso, ele tem mais conhecimento e trabalha mais com, quiçá, uma reforma tributária, porque isso já tramitou anteriormente, já passou por uma das casas, é uma pauta que esse governo também prioriza para o ano de 2023 e que já é de conhecimento, inclusive, dos parlamentares. Então, esta pauta, ela pode ser que ela ganhe tração e que ela seja aprovada, né, ou tramite nas casas legislativas até mesmo antes dessa nova âncora fiscal. E isso acredito que seja um ponto positivo, né? Lógico que tem que ver quais são as premissas, qual é a nova característica dessa reforma tributária, mas isso já seria, né, se ela for escrita de uma forma correta e com uma perspectiva de trazer frutos positivos para o Brasil, já seria uma sinalização positiva do que pode vir com essa âncora fiscal também.
Carlos, os grandes bancos vêm destacando aí um movimento favorável para o Brasil, né? Principalmente com a reabertura da China e o pico de aperto monetário nos Estados Unidos. Você consegue enxergar um ambiente de bolsa barata e potencial de grandes retornos? Olha, acho que é uma possibilidade sim. A Bolsa brasileira, ela, de fato, está barata, tem várias empresas ali, né, que têm um potencial de crescimento muito significativo, só que quando a gente fala de Bolsa barata, a gente está falando de questões estruturais, né, a gente não está falando de questões conjunturais, e a conjuntura atual, ela não é positiva tanto para o Brasil, como não é positiva para o resto do mundo. E por que eu falo isso? Porque a gente passa por um processo, embora ele já tenha terminado no Brasil, de aperto monetário global, como poucas vezes nós vimos ao redor do mundo. Inclusive, hoje, os olhos do mercado estão voltados para os discursos dos membros do FONC, né? Que mostram uma tenacidade, né? E uma certa resistência em reduzir esse ciclo de aperto monetário, em tornar essa taxa de juros mais branda por lá. Então, isso que é conjuntural e precisa ser separado, né? Separado das questões estruturais e que prevalecem nesse momento, de fato, não implica em um vetor positivo para a Bolsa, não implica em vetor positivo para a renda variável e não implica em vetor positivo para nível de atividade, a despeito do que acontece com a China, né? Eu acho que a China é o único vetor positivo que nós temos com essa reabertura acontecendo, diante de tantos movimentos de arrefecimento do nível de atividade global, né? Então isso vale para o Brasil, isso vale para o resto do mundo também. Então sim, mais uma vez respondendo essa pergunta, estruturalmente, ou seja, estruturalmente, quando a gente fala de estruturalmente, a gente está falando de movimentos de médio e longo prazo, não de curto prazo, né? Estruturalmente, a Bolsa brasileira está barata e esses ativos, né, essas ações, essas empresas, elas tendem a se valorizar ao longo do tempo. Mas conjunturalmente, quando a gente fala de situação econômica momentânea, quando a gente fala de taxa de juros e de perspectiva para o nível de atividade, tanto no Brasil como no resto do mundo, este momento é o momento em que talvez não deva catalisar esse processo de valorização dessas empresas. Uhum. Você falou aí numa questão importante, né, da Bolsa estar barata. Peguei até, estava lendo, inclusive eu estava até aqui procurando a fonte, eu estava lendo exatamente aqui um estudo, né, uns gráficos que mostravam aí o tema sobre valuation da Bolsa brasileira. Nesses gráficos, inclusive, mostravam ali que havia uma maneira inequivocada ali de que a Bolsa brasileira estaria mais descontada, né? Ele traz ali uma possibilidade, não estamos ali, né, no caso, afirmando que a Bolsa terá um ótimo desempenho em 2023, pois a economia e a política ainda trazem muitas incertezas com esses vieses ainda negativos, mas as revisões dos lucros para baixo, elas podem ter sido muito severas neste cenário, prevendo um cenário de recessão, né? E traz aqui alguns papéis, principalmente pegando o PL aí de muitas empresas também. Eu queria entender até um pouco na sua visão em relação a isso. Aí ele traz aqui, ó, por exemplo, como mostram em muitos momentos do passado, olhar para certos índices agregados como o PL do índice Ibovespa de 12 meses pode dar falsos sinais. Por isso, né, acaba aí desagradando muitas vezes alguns subsetores, mas se olhar os earnings ali do Ibovespa versus o CDI e achar exatamente que o fato dele estar ruim ser um sinal de venda, também não funciona historicamente. São N fatores, né, Carla, que o investidor principalmente precisa olhar, né, antes de falar, não, tá barato ou tá descontado, mas de repente também tem outros sinais ali que podem trazer uma visão distorcida realmente do fato em si, né? Exatamente. Quando a gente fala de bolsa, é algo tão generalista, né? Porque, poxa, a gente olha para dentro do índice, tem empresas que têm uma exposição gigantesca ao setor internacional, tem empresas que são expostas apenas ao nível da atividade doméstico, tem empresas de serviço, tem empresas do setor secundário, né? É uma infinidade tão grande que, a depender do segmento e do setor que você olhe, da empresa que você olhe, você tem perspectivas completamente distintas, né? Então, acho que o grande resultado, se nós pegássemos tudo isso e espremesse bem, a Bolsa, ela é um representativo de nível de atividade, né? Então, é uma representação do que acontece com o crescimento da atividade, do que acontece com o crescimento do PIB, de forma bem generalista, né? Inclusive, tem até empresas de vendas de commodities agrárias, logística, né? É uma infinidade assim, muito grande de setores e segmentos.
exposições, tanto no mercado doméstico como no mercado internacional, mas representa basicamente nível de atividade. Quando a gente olha principalmente para investimentos de renda fixa, que aí concorrem diretamente com esse bolo de recursos disponíveis para alocação no mercado financeiro, a gente olha para variáveis macroeconômicas, né? A gente olha para a taxa de juros e a gente olha para a inflação. A gente não olha para o crescimento do PIB, a gente olha para a inflação. A gente não olha para PMS, PIM, PMC, que são os principais indicadores de atividade aqui no Brasil. A gente olha para a política monetária do Banco Central. Então, nós temos vieses diferentes, nós temos focos diferentes quando nós vamos analisar cada um desses dois mercados. E por mais que, aí é um ponto importante, né? Por mais que nós tenhamos essa perspectiva um pouquinho melhor em termos de evolução do nível da atividade global, isso também é válido aqui para o Brasil, porque o Brasil acaba sendo contaminado, né? Mesmo que aqui dentro não aconteça nada, o Brasil é contaminado por essa melhora ou essa piora internacional. Mesmo que isso aconteça, a situação hoje desses outros eventos que são observados para entender o que acontece com investimentos em renda fixa, ainda se mostra com um risco muito mais baixo e um rendimento muito mais alto, né? Então, acho que esse tem sido um empecilho para que nós vejamos esse crescimento das ações, enfim, dos índices acionários, principalmente aqui no Brasil, né? Então, acho que essa é a principal característica que faz que tem impedido, né, esse crescimento mais acentuado aqui no Brasil dos índices acionários. Tá certo. Carla, quero agradecer. Obrigada, sempre um prazer recebê-la aqui na nossa programação. Volte sempre. Obrigada muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.